Olá, vamos começar o módulo 1 falando das regulamentações e habilitações necessárias para que o profissional faça aplicação de injetáveis. Então, o estabelecimento deve manter procedimentos operacionais escritos. Como fazer isso? Então, são os procedimentos operacionais padrões da farmácia, uma pasta onde o farmacêutico coloca toda a descrição, desde a aquisição, armazenamento, conservação e dispensação dos produtos. Além disso, deve deixar bem claro quais são os procedimentos que ele faz na hora da aplicação. Assim, o destino dos produtos, a validade, tudo estará descrito no procedimento operacional padrão. Ainda segundo a RDC 328 de 99, todos os procedimentos referentes à aplicação de injetáveis devem ser realizados mediante rotinas pré-estabelecidas e somente obedecendo à prescrição médica. Todo farmacêutico, todo indivíduo que trabalha na farmácia deve saber que os medicamentos injetáveis só podem ser aplicados mediante a apresentação da receita, que deverá ser armazenada. E ainda devem existir procedimentos bem claros que definam qual será o destino dos materiais descartáveis, que garanta a sua utilização somente dentro do prazo de validade. Isso evitará multas e transtornos para o profissional farmacêutico. Com relação aos medicamentos, todos os medicamentos podem ser aplicados em farmácia? Não, só podem ser aplicados em farmácia aqueles medicamentos que não constam da lista de medicamentos injetáveis em hospitais. Onde eu encontro essa determinação? Na própria bula do medicamento, eu encontro, ou na caixinha do medicamento, venda exclusiva hospitalar. Os medicamentos que vierem escritos assim não podem ser aplicados em farmácia. Outra coisa, posso guardar medicação de multiuso em farmácia? Não. Assim que o cliente compra o medicamento, mesmo que ele seja multidoses, o cliente deve ficar com a caixa do medicamento. O farmacêutico deve fazer a anotação no verso da receita, que já aplicou uma ampola, e esperar que o paciente volte com a medicação. Não podemos guardar nenhum medicamento que o lacre ou a embalagem tenha sido violada. As prescrições não mudam só porque estamos tratando de injetáveis. A mesma regra que a vigilância determina para medicamentos em comprimido, cápsula, são as mesmas para as ampolas. Como que a gente identifica? Temos listas do tipo A, B, C e D. Todas elas, nessa coluna, têm a quantidade de ampolas permitida por paciente. É só manter o que a vigilância já determinava para os medicamentos, sem alteração para injetáveis. Bom, essas foram as regras determinadas pela vigilância sanitária. E essas regras não mudam de acordo com a profissão. Por exemplo, se você tem uma sala de aplicação, mas é enfermeiro, biomédico, tem que respeitar as determinações da vigilância sanitária. O farmacêutico, além de se preocupar com as determinações da vigilância sanitária, ainda precisa se preocupar com as determinações do Conselho Federal de Farmácia. Duas legislações foram escritas sobre o assunto. Uma é a Resolução 499, de 17 de dezembro de 2008, onde no artigo 1º o Conselho determina que somente um farmacêutico inscrito no Conselho poderá prestar serviços farmacêuticos em farmácias e drogarias. O que ele quis dizer com isso? Que somente o farmacêutico poderia habilitar outro profissional a fazer a aplicação. Então, cada farmacêutico pode habilitar até 3 profissionais da farmácia que tenham feito o curso para poder aplicar. E esses nomes têm que estar visíveis aos pacientes que chegam até a sala de aplicação de injetáveis. Então, o artigo 1, os serviços farmacêuticos são os seguintes. Primeiro, elaborar perfil farmacoterapêutico do paciente. Acompanhar e avaliar a terapêutica. Ainda, determinação quantitativa do teor de glicose, colesterol, mediante coleta de amostras. Verificação de pressão arterial. Verificação de temperatura corporal. E aqui o tema da aula, medicamentos injetáveis. Então, esses medicamentos injetáveis pertencem às atividades do farmacêutico. Bom, como que o Conselho determinou quais seriam as habilidades necessárias ao farmacêutico para a aplicação de injetáveis? Ele fez a RDC 357 de 2001 e a RDC depois 499 de 2008.
Nessa RDC 357 de 2001, indica a necessidade da presença ou supervisão do farmacêutico para aplicação de injetáveis em farmácias. E a 499 de 2008 faz com que todo farmacêutico para habilitação precisa ter um curso teórico-prático sobre aplicação de injetáveis. Ainda, dentro da Resolução 499 de 2008, o artigo 21 diz que a aplicação de injetáveis em farmácias ou drogarias só poderá ser feita pelo farmacêutico ou por profissional habilitado. O que isso significa? Significa que o profissional pode ser habilitado fazendo o curso de aplicação de injetáveis ou habilitado pelo farmacêutico. Ainda no parágrafo único, é necessária a presença ou supervisão do farmacêutico para que se faça a aplicação de injetáveis. No artigo 22, ele ainda diz que só poderão ser aplicados medicamentos sem que haja nenhuma dúvida em relação à sua qualidade. O que isso significa? Que fica a critério do farmacêutico quando um cliente compra o medicamento em uma instituição e quer que aplique naquela farmácia. Ele pode recusar-se a aplicar, ele não é obrigado a fazer essa aplicação. Ele pode determinar que somente fará a aplicação dos medicamentos comprados em seu estabelecimento. Ainda, caso o medicamento apresente características diferenciadas em sua cor, odor ou contenha corpos estranhos, não deve ser aplicado e deve sim referir à vigilância sanitária. Aqui a gente tem uma regra que vem da enfermagem, a gente diz, precipitou, turvou, mudou de cor, não aplica. Quer dizer, se mudar de cor e estiver escrito na bula, tudo bem. Mas precipitou, turvou, mudou de cor, mudou o aspecto do medicamento, é melhor não aplicar. Recolha aquele medicamento, leve até a vigilância para saber se já houve outros casos ou como fazer a notificação correta. Ainda da seção 5 da aplicação de medicamentos injetáveis. Só deverão ser administrados mediante prescrição de profissional habilitado. Já dissemos isso antes, em farmácia só podem ser aplicados medicamentos com prescrição médica. O farmacêutico deverá registrar em livro próprio as aplicações de medicamentos injetáveis realizadas. Aqui, justamente nessa palavra livro, é que pode haver uma confusão. A vigilância sanitária determina que os estabelecimentos que fazem a aplicação de injetáveis utilizem uma forma de registro. O que ela quer dizer com isso? Esse registro pode ser feito no seu sistema. Se a farmácia já tem um sistema, você vai abrir uma aba injetáveis e colocar ali todos os critérios para a aplicação. O problema é que o conselho regulamenta como livro. Então, alguns fiscais chegam até a farmácia e perguntam: você tem livro de aplicação de injetáveis? Porque ele está se referindo às normas de conselho. Você tem uma forma de aplicação de injetáveis? Isso quer dizer o registro de injetáveis. Vale ao farmacêutico ir até a vigilância da sua cidade, até a Anvisa, e perguntar qual vai ser ou como vai ser a sua forma de registro. As duas formas são aceitas, desde que não haja mistura entre elas. Algumas receitas eu faço como registro, outras receitas e prescrições eu faço como livro. Você deve determinar qual a forma vai ser escolhida pela sua farmácia. Bom, se não for a questão de consultório farmacêutico, a gente termina as regras aqui. Porém, atualmente, o farmacêutico pode solicitar à vigilância sanitária a abertura de um consultório farmacêutico. Entrada independente, isso é assunto de outras aulas, mas enfim. Quando o farmacêutico atua em consultório farmacêutico, ele deve fazer o prontuário farmacêutico e seguir todas as notificações que a vigilância coloca no anexo 2, como registro de serviços farmacêuticos. Entre elas, nós temos aqui realização, aplicação de medicamentos injetáveis. Então, todo paciente que passa pelo consultório farmacêutico deve ter o seu prontuário, seguindo as normas do conselho do anexo 2. O que, independente de seguir o livro ou o registro, a norma maior vem da vigilância sanitária. Então, vamos lembrar, a RDC 328 de 99 da vigilância diz que os itens registrados devem ser data, nome do paciente, endereço completo, nome do medicamento,
concentração, via de administração, lote, data de validade e fabricante. Todos esses dados são importantes, além do nome do médico prescritor com respectivo CRM. E aqui, nome e assinatura do profissional responsável pela aplicação. Esse último item, vale muito lembrar que não é a pessoa que vende que coloca o nome dela no registro. A pessoa que aplica é que deve fazer a coleta de todas essas informações e colocá-la no registro próprio. Lembrando que o conselho determina livro e a vigilância diz forma de registro. Desde que você contemple todos aqueles pontos de registro, você estará seguindo a legislação pertinente. Bom, esse foi o primeiro módulo que falava sobre as habilidades legais para que se pudesse fazer a aplicação de injetáveis em farmácia. Espero vê-los nos próximos módulos.